em sua constante busca pela sobrevivência, seja por defesa de território, por comida, defendendo a família ou outros motivos. Muitas vezes, entre os predadores, a lei do mais forte prevalece, com um animal maior levando vantagem sobre o menor. Mas, e se pudéssemos deixar a situação de nosso ponto de vista mais justa? Se pudéssemos separar e listar os animais por categorias de pesos reais, analisando do ponto de vista combativo e predatório, com pesos tão pequenos que tiveram que ser avaliados em centímetros a até mesmo toneladas? Se você tem este tipo de curiosidade, fique até o final do vídeo. Você vai se surpreender. Lembrando que essa lista de análises abrange animais terrestres para combates em terra a princípio. Hipoteticamente, uma fictícia grande arena, com os dois animais se vendo, para em teoria deixar a situação mais justa. Não seria um Battle Royale, ou todos contra todos ao mesmo tempo, pois isso, devido à variação de comportamentos, deixaria extremamente variáveis os resultados. Ainda assim, já pode ser antecipada também uma questão bem interessante que você poderá observar. Não é porque animal A vence B e B vence C que significa que automaticamente animal A venceria animal C. Não entendeu? Entenderá com o desfecho deste vídeo. Na lista de hoje, apresentaremos a lista por ordem de favoritismo dos animais terrestres da categoria de peso estimado 23 quilos. Para quem talvez menospreze, já devo dizer que nesta categoria de peso, a maioria dos animais envolvidos tem potencial para ferir gravemente e ou até mesmo matar seres humanos e também animais maiores do que eles. Veremos a seguir em mais detalhes. Mas antes, se você gosta de assuntos como este, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para ser notificado dos próximos vídeos. E se você é novo aqui, não esqueça também, depois, de conferir outros vídeos relacionados ao tema neste mesmo canal. Perente ou varano gigante, Varanus giganteus. Representando nesta categoria os répteis ditos como lagartos, varanos, monitores. O perente é o maior lagarto monitor nativo da Austrália. O nosso exemplar está representado nas máximas da espécie, tendo cerca de até 2,5 metros de comprimento e um peso estimado de até 23 quilos. Como prós, podemos dizer que ele foi eleito devido à sua dieta tendencialmente carnívora e oportunista, que pode emboscar e ou perseguir suas presas, podendo predar ou comer todo animal que couber em sua boca, inclusive outros monitores e até carniça. Ele é um réptil consideravelmente ativo, ágil e rápido nos momentos certos. Suas principais armas de combate são a sua cauda, que pode ser usada como um chicote, podendo machucar grandes animais e atordoar pequenos animais. Pele. A sua pele possui ossos embutidos na pele chamados osteodermas, semelhantes a uma malha fina, que pode auxiliá-lo a resistir a ataques. Mordida. Sua dentição é afiada e levemente curvada para dentro da boca, favorecendo uma mordida que agarra, machuca e não solta facilmente. Veneno. Tal como ocorre entre alguns de seus primos lagartos monitores, antes se acreditava que suas mordidas eram propensas a infecções por causa de bactérias em sua boca. Mas os pesquisadores mostraram que os efeitos imediatos são causados pelo envenenamento. Este veneno contém compostos anticoagulantes que impedem o fechamento de uma ferida e também produz um choque cardiovascular no animal, diminuindo a pressão sanguínea.
Os efeitos podem variar conforme o tamanho das presas. Sabidamente, é mortal para animais pequenos e pode ser ameaçadora com o passar do tempo para animais maiores. Contras: embora seja um animal extraordinário com um bom arsenal de ataques, ele está em último nessa lista devido à sua estratégia anti-predação ou anti-ameaças. Se ameaçado, nem sempre esse monitor vai se defender agressivamente. O perinte poderá congelar, deitado no chão, e permanecer muito quieto até que o perigo tenha passado, ou correr se for detectado, e em último caso, se encurralado, irá tentar se defender agressivamente usando a cauda como chicote ou mordendo. Esse comportamento inicial pode conferir desvantagem contra muitos dos adversários que virão, que têm maior tendência de ação agressiva e tendem a possuir maior metabolismo, podendo levar vantagens em ataques com imobilização, sem oferecer chances para ele contra-atacar. Ainda assim, ele merece seu destaque e tem seu grau de periculosidade para todos os envolvidos da arena, principalmente devido ao veneno contido em sua mordida. 8. American Pit Bull Terrier. Representando os caninos domesticados, temos esta raça de cães, oriunda dos Estados Unidos. É uma raça pura de cães de porte médio e atléticos, desenvolvida no século XIX. O Pitbull é um cão atlético de porte médio do tipo Terrier, descendente do extinto Bull and Terrier, cães que eram gerados pelo cruzamento entre o extinto antigo Bulldog inglês e o antigo Terrier inglês. As características essenciais do Pitbull são a sua resistência e autoconfiança. São cães de alto nível de energia, com aptidão para esportes de resistência. É um cão de porte médio, de construção sólida, pelagem curta e musculatura bem definida, porém leve, esguio e ágil. Esta raça é poderosa e atlética. Combina resistência, força e atletismo com graça e agilidade. Nosso exemplar teria 23 quilos, o que estaria dentro da média da raça, e teria entre 45 e 53 centímetros de altura na cernelha. O Pitbull hoje é principalmente um cão de companhia. Porém, para poder ser competitivo em nossa arena, teremos que imaginar, mas jamais incentivar. Apenas aqui será considerado assim um cão treinado para a função originalmente criada, um cão de combate. Dessa forma, poderemos adicionar como características a coragem, a agressividade, tolerância à dor e uma mordida de agarre persistente, de difícil soltura. Eles provavelmente poderiam vencer outros oponentes que até estão à frente dele nesta lista. Porém, os contras são falta de prudência. Atacar de forma destemida é louvável e poderia dar certo contra alguns animais. Mas ser imprudente, até por desconhecer adversários nesta arena, também pode ser o fim de combate. Somamos a isso também a questão de não ser um animal selvagem. Utilizar também somente a mordida, mesmo com todo o preparo e demais características, pode não ser o bastante para suportar combates agarrados ou mesmo suprimir os adversários. 7. Lobo Vermelho, Canis rufus. Representando nesta categoria os mamíferos e canídeos selvagens, temos o lobo vermelho, nativo do sudeste dos Estados Unidos. O nosso exemplar proposto está representado entre as médias de peso comuns, com o peso estimado de 23 quilos. Ele teria um comprimento estimado de 1,15 m, sendo o comprimento de cauda equivalente a 36 centímetros e a altura no ombro com cerca de 72 centímetros. Ele foi eleito devido às suas capacidades de predação, podendo caçar de ratos a até animais grandes como veados, possuindo grande agilidade, estamina ou gás e insistência nos ataques. Tem como principal recurso de ataque/defesa a sua mordida, proporcionalmente pesada, e caninos proporcionalmente maiores
do que outros canídeos de porte similar. Como é um animal ameaçado de extinção, temos poucos registros práticos dele. Ainda assim, podemos nos basear no comportamento predatório dos lobos cinzentos para exemplificar algumas características. Por exemplo, sua resistência, insistência e agilidade nos ataques. Os lobos vermelhos, assim como seus primos maiores, podem passar longos períodos de tempo correndo atrás de suas presas. Há registros de horas de corrida sem cessar. Isso ajuda a demonstrar que estes animais são capazes de insistir em ataques, mordendo e desviando várias vezes, demorando-se para cansar. Contras, num atracamento, pode ser desvantajoso principalmente contra adversários que utilizam mãos ou garras e mordidas em conjunto. Vale também a observação de que talvez, numa análise individual, ele estaria abaixo do pitbull nas condições anteriormente citadas. De fato, isso pode gerar polêmica. Porém, se considerar os demais combatentes, sua prudência, com ataques mais cadenciados, poderia lhe oferecer melhores chances. 6. Caetito, Tayasu Tajaku. Representando esta colocação, temos o caetito, também chamado de cateto, e porco do mato. É um mamífero da família Tayasuidae, pertencente à ordem Artiodactyla. É uma espécie social vivendo em grupos que variam de 2 a 30 indivíduos. A distribuição dele vai desde o estado do Texas, no sul dos Estados Unidos, ao norte da Argentina, ocorrendo em todo o território brasileiro. Embora não seja essencialmente um predador, pois sua dieta é principalmente composta de itens de origem vegetal como folhas, frutos, sementes, tubérculos e raízes, ainda que complementada por pequenos invertebrados, o nosso exemplar teria entre 75 e 100 centímetros de comprimento e aproximadamente 45 centímetros de altura, com o peso respeitando os 23 quilos. Ele ocupa esta posição devido à sua estratégia anti-predação. Se acuado, costuma se defender agressivamente, eriçando os pelos, emitindo sons e principalmente com o seu principal armamento, presas afiadas, capazes de causar graves ferimentos e até mortais ferimentos. Podem assim representar grande periculosidade aos demais adversários. Contras, provavelmente a pouca flexibilidade do corpo. Pode ser um problema principalmente contra adversários que utilizem garras e dentes em conjunto, ainda que mesmo assim represente perigo. Também pode apresentar dificuldade contra adversários que não incitariam ataques iniciais e diretos, e aguardariam a melhor oportunidade, como os répteis, ainda que o fator surpresa não estivesse sendo considerado. 5. Jiboia, boa constrictor. Representando nesta categoria os répteis ditos como cobras ou serpentes, a jiboia é uma serpente constritora nativa da América do Sul e Central. Nosso exemplar proposto está representado entre as variáveis de peso para a espécie maior do que a média, tendo um mínimo estimado de 3,4 metros de comprimento e o peso de até 23 quilos. Ela foi eleita, pois, devido à sua dieta carnívora, podendo comer uma gama variada de presas, como ratos, coelhos e animais maiores, realizando a predação por emboscada, por força de constrição. Ela não é uma cobra peçonhenta ou venenosa, mas tem este recurso de ataque para compensar. Vale lembrar para quem não souber que a constrição consiste na ação ou efeito de pressão em círculos capaz de fazer com que o diâmetro de algo seja diminuído. É assim que essa e outras serpentes constritoras fazem para matar suas presas. Se enrolam e pressionam com grande força até matá-las devido ao sufocamento. Mordida. Sua dentição é afiada e bastante curvada para dentro da boca, o que favorece uma mordida que agarra, machuca e é de difícil soltura. É certo que elas também são muito fortes, embora seja difícil mensurar essa força, mas podemos tomar por base o que uma cobra adulta dessas é capaz, já sendo capaz de matar até mesmo predadores como gatos mouriscos e iraras,
mesmo estes sendo geralmente mais leves do que a mesma. Ainda assim, são animais selvagens e perigosos. Contras: devido a ser um predador emboscador sem o elemento surpresa envolvido, ela fica em desvantagem teórica perante a alguns adversários, devido ao maior metabolismo e agilidade dos mesmos. Todavia, seus botes são rápidos e perigosos, e a sua constrição a faz ser um animal perigoso que deve ser respeitado. 4. Babuíno amarelo, Papio cynocephalus. Representando os primatas, este é uma espécie bastante distribuída, que atravessa uma parte da África Oriental ao sul das florestas equatoriais. Esses babuínos ocorrem em Botsuana, Quênia, Malawi, Somália, Tanzânia, Zaire e Zimbábue. Os machos pesam cerca de 23 quilos, exatamente o peso proposto desta arena. O comprimento de cabeça e de corpo varia de 51 centímetros a até 1,14 metros. Os babuínos amarelos são quadrúpedes, principalmente primatas terrestres. Eles são animais altamente sociais, com uma estrutura social multimasculina e feminina complexa. Os membros de uma tropa viajam, se alimentam e dormem juntos. Uma tropa média pode ser composta de 20 a 180 animais. Embora geralmente descritos como frugívoros, os babuínos amarelos são generalistas na dieta. Eles são conhecidos por comerem vagens, grama, juncos, sementes, frutas, raízes, etc., incluindo insetos e carne. Eles são conhecidos por caçar e matar coelhos e macacos vervet. Embora os babuínos amarelos normalmente fujam quando confrontados por um predador em potencial, eles também respondem agressivamente a predadores em potencial. Eles foram observados matando cães domésticos, atacando carnívoros menores como chacais e também atacando chitas, e até mesmo lutarem contra leopardos e leões. Suas habilidades incluem agilidade, capacidade de usar braços e mãos, inteligência e principalmente a sua mordida, onde os machos são dotados de imensos caninos que mais lembram adagas, potencialmente perigosas. Contras: geralmente sua periculosidade é maior em bandos. Sozinho, pode ser diferente o seu comportamento e capacidades. Também, por ser um predador mais ocasional, pode não ter tamanha habilidade em saber como lidar com alguns adversários desta arena, além de sua pele ser pouco flexível e pouco resistente. Ainda assim, os atributos positivos o fazem destacar para esta colocação, tornando-o bastante competitivo. 3. Porco-espinho norte-africano, Hystrix cristata. Este porco-espinho é encontrado na Itália, Sicília e ao longo da costa mediterrânea da África até o norte do Zaire e Tanzânia. Comprimento médio de cabeça e corpo varia de 60 a 93 centímetros e a sua cauda de 8 a 17 centímetros, e seu peso tranquilamente também se enquadrando em 23 quilos. A cabeça, pescoço, os ombros, os membros e a parte inferior do corpo são cobertos por cerdas ásperas, marrom escuras ou pretas. Este porco-espinho é um herbívoro que se alimenta de cascas, raízes, tubérculos, rizomas, bulbos, frutos e plantas cultivadas. Eles ocasionalmente consomem insetos e pequenos vertebrados e carniça. Além disso, eles comumente roem os ossos para obter o cálcio para afiar seus incisivos. Embora seja praticamente um herbívoro, ele tem este merecido lugar na lista, pois o animal é caracterizado por espinhos ao longo da cabeça, nuca e dorso, que podem ser erguidas em uma crista, além de espinhos mais resistentes com cerca de 35 centímetros de comprimento, ao longo dos lados e na metade posterior do corpo, geralmente usados para fins defensivos. Estes espinhos mais fortes são geralmente marcados com faixas claras e faixas alternadas. O gênero Hystrix é conhecido por sua defesa ativa, mesmo perante a predadores maiores como leões e leopardos, oferecendo sua proteção de espinhos, podendo empurrar o corpo desta forma em alguns casos, o que também se configuraria como uma agressão, sendo assim potencialmente perigosos, visto que já foram capazes de matar seus predadores.
Antes de prosseguirmos com o vídeo, já imaginou ter uma camiseta com o seu animal favorito? Com o seu duelo ou predação favorito? Agora isso é possível. Acesse nas descrições do vídeo, realize a busca por nome, se preferir, e realize este desejo. 2. Pantera nebulosa, Neophelis nebulosa, representando os felídeos, sendo esta uma das melhores representantes proporcionalmente, temos a bela Pantera nebulosa. A Pantera nebulosa é um gato selvagem que habita florestas densas desde o sopé do Himalaia, passando pelo sudeste da Ásia continental até o sul da China. Ela tem manchas cinzas e manchas irregulares e listras que lembram nuvens. Nosso exemplar pesaria os 23 quilos propostos e mediria entre 50 e 60 centímetros de altura até o ombro. O comprimento de cabeça e corpo iria de 75 a 105 centímetros e o comprimento de cauda de 79 a 90 centímetros, o que é quase tão longo quanto o seu corpo. O crânio é longo e estreito em comparação com outros felinos e tem cristas bem desenvolvidas para apoiar os músculos da mandíbula. As panteras nebulosas têm os dentes caninos mais longos em relação à cabeça e ao tamanho do corpo do que qualquer outro felino. Estes caninos podem atingir 4 centímetros ou mais. Também possui garras afiadas em forma de ganchos nas 4 patas, utilizadas para escaladas e também capturar suas presas, lutas e ou se defender. Soma-se também a ser um predador solitário, com uma boa gama de presas, atacando pássaros, peixes, macacos, veados e roedores. Eles também são conhecidos por matar animais domésticos, incluindo bezerros, porcos, cabras e aves. Eles costumam matar a presa com uma mordida na nuca. No norte da península da Malásia, um macho foi fotografado carregando um binturong em suas mandíbulas. Este conjunto de habilidades, somados à agilidade e equilíbrio devido à sua longa cauda e à própria anatomia do mesmo, o tornam um dos candidatos mais fortes desta arena. Contras. Existem poucos contras, provavelmente apenas a estamina mais limitada que pode ser explorada por adversários de maior resistência. Isso se eles conseguirem resistir ao potencial perigoso envolvimento inicial com este felino. 1. Carcaju, Wolverine ou glutão, Gulo Gulo. Representando a família dos mustelídeos, temos o carcaju. Wolverines são encontrados na América do Norte e no norte da Eurásia, na zona boreal do hemisfério norte. Eles requerem grandes extensões de habitat boreal relativamente intacto. Eles são um dos maiores membros da família Mustelidae. São inconfundíveis em sua aparência. Nosso exemplar estaria um pouco acima da média de peso dos machos, com seus 23 quilos, porém perfeitamente aceitável dentro das variáveis de peso que a literatura oferece. Teria o comprimento de corpo de 65 a 105 centímetros e um comprimento de cauda de 13 a 26 centímetros, com a altura até o ombro de 36 a 45 centímetros. Wolverines têm uma aparência atarracada, com um corpo robusto, membros curtos e poderosos, uma cabeça grande e orelhas pequenas arredondadas. Eles têm garras afiadas que são semi-retráteis e uma mordida muito poderosa, com a capacidade de esmagar ossos e comer carne dura congelada. A dieta do Wolverine pode incluir desde pequenos ovos a até grandes ungulados. Eles são capazes de derrubar presas 5 vezes maiores do que eles, mas geralmente, quando muito grande, uma presa que esteja presa à neve profunda. As presas grandes são mortas mordendo a parte de trás ou da frente do pescoço, cortando os tendões do pescoço ou esmagando a traqueia. Eles também são especializados em serem necrófagos e prontamente assumirão as carcaças que foram mortas por outros grandes predadores. Wolverines são extremamente fortes e agressivos para o seu tamanho.
eles foram relatados para expulsar ursos, pumas e até matilhas de lobos de suas matanças para levar a carcaça. Ele também possui uma pele impermeável, grossa e solta que possibilita girar sobre a mesma, tornando difícil a aderência. Possui também um odor desagradável que pode expelir, que além de dissuadir, pode até causar algum dano, entrando em contato mais próximo com animais de faro mais desenvolvido. Tem também uma resistência incrível. Eles foram vistos cobrindo 48 km numa só noite, trabalhando em um circuito em busca de comida. Essa capacidade de viajar por terrenos montanhosos, incrivelmente acidentados e num território inóspito, com a neve, provam sua resistência. Contras. Poucos são os contras aqui também. Provavelmente somente a agilidade que pode ser superada por alguns adversários desta arena. Ainda que mesmo assim, o desafio de ultrapassar as demais barreiras seria bem alto. Conclusão. Temos então o nosso top 9, separando bem as espécies e tentando deixá-las bem representadas. Como dito anteriormente, um animal estar à frente de outro não garante sua vitória. Por exemplo, o babuíno poderia de fato representar perigo para a maioria dos adversários, mas mesmo estando à frente, poderia não saber lidar sozinho contra uma jiboia, por exemplo. A colocação do caetito ou cateto poderia ser mais discutível, embora ele detenha toda a periculosidade citada, ele poderia sucumbir mesmo frente ao último colocado, no caso o perente, se supostamente o mesmo lançasse uma mordida venenosa e se afastasse, talvez similar ao que os dragões de Komodo fazem contra javalis. Isso nos revela a teoria inicialmente citada, em que cada duelo analisado individualmente poderia ter um resultado diferente. No entanto, em minha opinião, os dois primeiros colocados seriam difíceis de perderem essas vagas, até se baseando no que eles ou no que seus primos felinos e mustelídeos já fizeram. Provavelmente eles saberiam como lidar com cada adversário com maior chance, por mais perigoso que isso fosse. Um combate entre os dois, inclusive, está entre os mais acirrados em mesmo peso do reino animal, no meu ver. Quase um empate técnico, com os dois tendo boas chances. E aí, o que você achou da lista? Qual seria a sua ordem nesta lista? Sinta-se à vontade para debatê-la ou debater os combates individuais, ou mesmo substituir integrantes nesta categoria de peso. Se gostou e quer mais listas assim, deixe seu like, comente e ative o sininho. Obrigado por assistir a este vídeo, um abraço e até a próxima!